Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a gente estudar um pouquinho mais da Palavra de Deus. Vamos estudar lá no livro de Atos, como nós fizemos na semana passada. Vamos estudar lá em Atos 9, de 19 a 31, e também em Atos 13, de 1 a 3. Depois, se vocês puderem, peguem a Bíblia para olhar essas histórias na própria Bíblia. Peço ajuda para a mamãe, para o papai, para a vovó, para poder acharem na Bíblia a nossa história de hoje. Vocês se lembram que a gente estava estudando sobre um homem chamado Saulo? Ele era um perseguidor da igreja e foi lá para Damasco para perseguir e para prender cristãos que estavam lá. Mas, crianças, teve uma coisa no caminho, estão lembrando? Apareceu aquela luz muito forte e Jesus falou com Saulo. E ele foi para Damasco cego, sem enxergar, ficou lá 3 dias, mas depois sarou. Depois que Ananias orou por ele sarou e todo mundo ficou pensando, e agora? Será que ele vai perseguir os cristãos? Será que ele vai começar a prender os cristãos? Vamos ver o que aconteceu? Quando ele já estava bom, os cristãos ficaram sabendo que Saulo já tinha sarado e ficaram com medo. Olha só a cara de medo desses cristãos. E tinha mais alguns também, todos com medo, começaram a se esconder, pensando assim, agora eu acho que Saulo vai nos perseguir, vai nos prender, é melhor a gente procurar um esconderijo. E estavam se escondendo. Mas lá em Damasco também tinha judeus. E os judeus que não gostavam dos cristãos, eles estavam pensando, o que será que Saulo vai fazer agora? Então eles foram atrás de Saulo para ir aonde Saulo ia. E Saulo foi lá para a sinagoga. Eu vou pôr a sinagoga, deixar paradinha aqui, para a gente ver que Saulo foi lá para a sinagoga. A sinagoga era como uma escola dominical do tempo dos judeus. Lá, quando eles não estavam em Jerusalém, não tinha o templo para eles irem. Então, os judeus que moravam em outras cidades fora de Jerusalém, eles tinham as sinagogas para poderem ir para estudar a Bíblia. Quando Saulo estava indo para a sinagoga no sábado, como sempre ele fazia, todo sábado. Então, nesse dia, vários judeus foram atrás. Queriam ver o que Saulo ia falar. E Saulo chegou lá na sinagoga, entrou. Tinha muita gente. Aqui é por dentro da sinagoga, ali é fora. Olha, estava cheio. Muitas pessoas curiosas, porque queriam saber o que Saulo ia falar. Aí Saulo pediu para darem a Bíblia para ele. A Bíblia do tempo do Antigo Testamento eram os livros dos profetas, eram os livros de Salmos e era a lei de Moisés. Aí Saulo abriu e leu, dizendo coisas sobre o Messias prometido de Deus, que era da família de Davi, que Deus iria mandar um salvador para o mundo, um salvador da família de Davi, um salvador que iria sofrer muito. E Saulo foi mostrando para as pessoas que essa pessoa que Deus prometeu que iria mandar para o povo era Jesus, o próprio Filho de Deus. Será que as pessoas estavam pensando que Saulo ia falar isso? Todos ficaram muito admirados. Vocês estão vendo a cara das pessoas ouvindo Saulo falar? Ficaram admirados, não esperavam. Isso aí é coisa de cristão. São os cristãos que falam assim sobre Jesus. Nossa, o que aconteceu com Saulo? Eu acho que o Saulo ficou biruto. É capaz dele ter enlouquecido com aquele tombo que ele levou. Mas alguns judeus, depois de alguns dias, começaram a conversar assim, secretamente e bravos com Saulo, e falavam assim, nós precisamos matar esse homem é um traidor do nosso povo judeu, ele agora está querendo passar para o lado dos cristãos, vamos dar um jeito de matá-lo. Aí eles combinaram assim, como Damasco era uma cidade com muralhas muito altas, não tinha outro jeito de sair da cidade, a não ser por um portão. E esse portão sempre tinha um guarda.
olhando durante o dia, e à noite fechavam o portão. Então os inimigos de Saulo falaram assim: sempre um de nós vai ficar de plantão ali naquele portão, no portão da cidade. E quando via que Saulo está chegando, um assobia para o outro e o outro já vem e a gente vai matar Saulo. Porque não adianta prender. Não, um caso desse, nós temos é que matá-lo. Aí eles combinaram e começou a ficar sempre um de plantão. Mas Saulo tinha uns amigos, os cristãos da cidade, que já estavam amigos dele, ficaram sabendo desse plano e pensaram num outro plano, um plano para salvar a vida de Saulo. Sabe o que eles fizeram? Chamaram Saulo e falaram: Saulo, nós vamos pôr você nesse cesto bem grandão, amarramos bem, mas tem que ser de noite, na hora que ninguém está vendo. Olha aqui o céu, bem cheio de estrelas, bem de noite. Nós vamos fazer você ir descendo pela muralha do lado de fora, nesse lugar aqui que não é muito alto, então nós vamos descendo você. Já chamamos vários homens fortes para ajudar a ir descendo devagarinho, para você não se machucar, para você não cair. Vem então, Saulo. Aí Saulo foi, aceitou, ficou, despediu de cada um, orou com eles, agradeceu muito a ajuda deles e pediu assim: fiquem orando por mim, para que eu possa me salvar. Aí entrou dentro do cesto, tamparam o cesto e foram descendo, bem devagarinho. Quando viram que o cesto caiu, chegou no chão, porque viram que não descia mais, e também Saulo deu uma puxadinha na corda para avisar que ele já tinha saído do cesto, aí Saulo foi, pegou a estrada e foi indo de noite mesmo, para ninguém ver. Naquele tempo não existia luz elétrica. Então, quando era de noite, tudo ficava muito escuro. Saulo já conhecia o lugar, prestou bem atenção naquele lugar e foi andando no escuro mesmo. Mas, enquanto isso, os amigos recolheram o cesto para não deixar nenhuma pista, para ninguém saber o que tinha acontecido com Saulo. E os inimigos de Saulo continuaram lá no portão, esperando Saulo passar. Nem imaginavam que o Saulo já tinha fugido. E Saulo pegou a estrada, naquele tempo a pé, e foi viajando. E ele foi para várias cidades. Ele ficou um pouco na Arábia, ficou um pouco na Cilícia, foi até para Jerusalém, passou uns dias ali, sempre falando de Jesus e querendo conhecer os cristãos e também pregando o evangelho e fazendo com que mais pessoas se tornassem cristãos. Mas um dia chegou lá na cidade que ele estava, quando ele estava lá na cidade onde ele nasceu, na cidade de Tarso. Chegou lá um homem que era cristão também, um cristão muito zeloso. Eu acho até que podemos chamar ele de pastor. Ele chamava Barnabé. E ele chegou em Tarso e falou: meu irmão Saulo, eu vim aqui te convidar para você ficar sendo pastor junto comigo lá na igreja de Antioquia. Aí Saulo falou: você acha que eu posso ser pastor junto com você? Vamos lá. Então Saulo despediu da família dele, despediu dos amigos que ele tinha em Tarso e saíram juntos, foram lá para Antioquia. E lá em Antioquia tinha muitas pessoas que acreditavam em Jesus. Tinha alguns que eram judeus e outros que não eram judeus, mas também já estavam acreditando em Jesus. Também já eram cristãos. E lá em Antioquia, teve um dia que eles estavam orando, estavam jejuando, pedindo a direção de Deus. E Deus falou assim para os crentes de lá: separem 2 homens, Saulo e Barnabé, para irem fazer uma viagem para pregar o evangelho. Quando o Espírito Santo falou isso, aí todos da igreja ficaram muito felizes, falaram: ótimo, então a gente pode ficar feliz porque vamos ficar sem esses 2 pastores na nossa igreja, mas nós temos outros. E eles vão anunciar o evangelho para outras pessoas de outras cidades, onde não tem igrejas.
E lá também, nas outras cidades, também vai poder começar uma igreja. Que bom! Então eles ficaram felizes, chamaram Saulo, Barnabé, oraram muito por eles, ajudaram eles a arrumar as coisas que eles precisavam arrumar para a viagem, despediram deles, deram abraços. Naquele tempo sabiam que ia ficar muito tempo sem ter notícia. Não ia dar para avisar porque não tinha celular, não existia correio, telefone, nada disso. Então, quando eles saíram dali, sabiam que iam ficar bastante tempo sem ter notícia dos irmãos lá de Antioquia. E que os irmãos de Antioquia iam ficar sem notícias de Saulo e Barnabé durante bastante tempo. Mas aí eles começaram essa viagem. Será que foi tudo bem nessa viagem? E por que será que eles foram, hein? Nós vamos saber mais detalhes dessa viagem na nossa próxima aula. E agora vamos ver um versículo que inspirou Saulo e Barnabé a irem fazer essa viagem. Jesus tinha dito antes dele morrer, quando ele estava na terra com os discípulos, ele falou assim: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem escreveu isso foi o evangelista Marcos. Marcos 16:15. Mas Jesus está falando isso para aqueles discípulos que estavam com ele, mas também para nós. Isso vale para todos os cristãos. Todos nós precisamos saber que é ordem de Jesus ir pelo mundo inteiro e falar de Jesus, falar do evangelho, falar que nós somos pecadores e precisamos aceitar Jesus no nosso coração, porque Jesus morreu por nós. Jesus não tinha pecado, mas ele morreu no nosso lugar, no lugar que a gente merecia. Mas Jesus que pegou esse castigo e sofreu esse castigo no nosso lugar. Então Jesus disse para os discípulos: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. E foi isso que Paulo e Barnabé decidiram fazer. Eles decidiram sair da cidade deles. Aqui tem o mapa, ó, é para ir, tem o globo. É para ir pelo mundo inteiro. O mundo tem muitas terras. Naquele tempo, só era conhecido aqui, essa parte aqui, o norte da África, um pedaço da Ásia e um pedacinho da Europa. Só essa parte em volta do mar Mediterrâneo é que era conhecido de Saulo, de Barnabé, mas eles falaram: nós vamos sair da nossa cidade e vamos para algumas cidades que ainda não conhecem Jesus. E eles obedeceram. E nós temos que obedecer também. Obedecer orando pelos missionários, pedindo para Deus abençoar. Os missionários são as pessoas que, assim como Saulo e Barnabé, viajam para falar de Jesus. E nós podemos ser missionários também na nossa cidade. Falar de Jesus para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, mandar mensagens falando de Jesus através das redes sociais. Nós podemos falar de Jesus e assim nós vamos estar pregando o evangelho como Jesus mandou. Então vamos lembrar sempre, crianças, enquanto a gente está em casa, tendo que brincar de jeitos diferentes do que fazia antes, porque agora não pode chamar muitos amigos para brincar junto. Nós temos que fazer tudo diferente do que a gente fazia antes. Nós não podemos mais ir na escola, temos que estudar em casa. Não podemos ir na igreja, temos que ler a Bíblia em casa. Então, nessa fase em que nós temos que fazer as coisas de uma maneira diferente, vamos lembrar também de orar pelos nossos missionários, por aquelas pessoas que estão longe da sua casa e estão pregando o evangelho. Só que alguns também estão como nós, que não podemos sair de dentro de casa, só ali, dentro de casa mesmo. Então nós vamos orar agora e a nossa continuação da história vai ser no próximo domingo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada uma das crianças e pela vida de cada um dos familiares, Senhor. Abençoa muito para que a nossa vida possa ser guardada pelo Senhor. E ajuda-nos a cada missionário, que onde eles estiverem, cuida deles, Senhor. Protege a vida deles, para que eles possam continuar anunciando a Tua palavra.
Ajuda-nos sempre e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Então, na próxima semana, nós vamos ter mais um pedaço da história de Saulo e de Paulo. Tanto faz, pode falar Saulo ou Paulo, porque muita coisa vai acontecer nessas viagens. Então, tchau, crianças. Até mais.